questionando, vão fazendo com que nós tenhamos um olhar diferenciado para a política. Eu costumo dizer que a minha geração foi criada com aversão à política, né? Nós sempre associamos a política a algo ruim, o que foi muito ruim para o país de uma forma geral. Então a gente precisa rever essa parte da nossa história. Precisamos colocar pessoas na política, independentemente dos partidos, que tenham um compromisso com sua cidade, um compromisso com a saída da vulnerabilidade de tantos aracajuanos. Então a gente parte dessa indignação, né? E aí eu entro no mestrado e começo a fazer parte da Faculdade de Filosofia do Direito. Então isso vai despertando ainda mais o senso crítico. E a gente opta por uma mudança na forma de pensar política e de uma forma de atuar politicamente, que isso é inerente a todo cidadão, né? Então a gente faz, partindo dessa premissa, da necessidade de analisar as questões que dizem respeito à nossa cidade, a gente passa a se envolver direto ou indiretamente no mundo político. Agora, você tem uma jornada gigante, né? O oficial de justiça é muito curioso. Eu fiz um podcast com o professor Luiz Eduardo, aliás, dono de uma inteligência privilegiada. Obrigado. E eu lhe perguntava exatamente como era essa figura do oficial de justiça, porque ninguém gosta de receber um oficial de justiça à porta, né? É verdade. Mas você falava desse trabalho, né? O quanto o profissional pode fazer a diferença e o quanto ele é apenas um profissional, um instrumento do Poder Judiciário. Que está levando realmente à justiça, né? A possibilidade de um réu ou de um acusado se defender. Isso é muito importante, porque nós não apenas estabelecemos esse vínculo jurídico, nós apresentamos a possibilidade do autor, do réu, a ir atrás do seu direito. Isso é o papel do judiciário, né? E você me O questionava... oficial de justiça, eu quero fazer justiça a eles. Ele é um instrumento da justiça. É essencial à justiça. É essencial ao seu exercício. E eu vou dizer, a serviço do cidadão, né? Acima Exato, de tudo. e acima de tudo, isso é muito importante, né? A gente não tem parte, né? Nós não somos parte na relação processual. Nós estamos ali para realizar a nossa atividade, que é estabelecer o vínculo jurídico. E agradeço muito a minha profissão enquanto oficial de justiça, porque eu pude percorrer as ruas da minha cidade, né? Eu sempre falei isso e agradeço pela possibilidade de viver Aracaju diariamente. Seja lá do Mosqueiros até o Coqueiral, Bugio, centro da cidade. Então todas essas pautas se conectam com aquilo que a gente pensa para uma verdadeira cidade, que seja uma possibilidade concreta de você viver nela. É isso que nós acreditamos. Esse conhecimento todo, então, lhe deu essa vontade de ser vereador. Qual partido? Cidadania. Está na Cidadania, né? Cidadania. Com Como muito tá? orgulho. Eu não vou dizer como é percorrer a cidade que você conhece muito, né? Mas agora é gastar sapato de forma diferente, né? Pedindo voto. A partir de amanhã, Eu sim. falava agora há pouco na tônica do compromisso da Rio FM de fazer um jornalismo, né, sem puxar brasa para sardinha de ninguém, mas trazer todo mundo para desfilar por aqui e fazer a coisa de forma bem democrática. Como o senhor pretende realizar essa campanha, professor? Então, Messias, eu faço parte de uma geração que sempre acreditou, né, no estudo científico das questões, sejam elas quais forem, né, principalmente as questões sociais. Então, eu fiz um trabalho de mentoria, aqui eu passo as suas mãos para vocês darem uma olhada, que é um projeto de atuação do vereador, né, daquilo que a gente pretende para a nossa cidade. Então, é importante que as pessoas conheçam, que as pessoas deem oportunidade àqueles que não estão, né, na mídia o tempo inteiro. Nós estamos percorrendo a nossa cidade e temos a visão exata do que ela precisa. Então é preciso que todos esses projetos, né, a gente conecta com o sentido do que é ser vereador, que vem lá do vocábulo grego, que significa verear, é caminhar, é fazer a conexão entre o povo e o poder público. E além de propor leis, o mais importante é fiscalizar, é entender, é compreender que o papel do vereador vai muito além de que questões de bandeiras. Né? Muita gente escolhe em pautas, mas o vereador é para a cidade inteira. Então ele tem que ter noção, principalmente, da lei orçamentária, do direito tributário. Isso é fundamental, é fundamental. Eu tenho falado muito nessa questão do orçamento, que nos municípios, historicamente, eram obras de ficção, não são mais. Os orçamentos são leis que precisam serem respeitadas e estão sendo cobradas quanto a isso. Quanto à questão do vereador, o senhor nos dá uma aula de história, o papel dele é fundamental. Porque todo mundo pensa na eleição de vereador e de prefeito como eleição intermediária, né? Exato. Eleição para pautar a outra. Não, é uma eleição fundamental, porque nenhum político, né, está mais perto do seu bairro, da sua cidade, ou deveria estar, porque alguns tomam chá de sumiço. Deveria estar. Né?
do que o vereador, né? Exatamente. O caminhar vem disso, né? Exato. É aquele que está caminhando na região para fazer uma representação mais direta. E trazer para o parlamento justamente esse clamor social, né? Fazer com que nós tenhamos a compreensão do que é necessário e importante para a retirada da vulnerabilidade de uma grande parte da população aracajuana. Isso que é muito importante, né? E a gente vai encontrar lá dentro aqueles que forem, né, agraciados pelo povo, que estiverem lá na vereança, poderão discutir, poderão propor. Então é importante que todos esses pré-candidatos estejam preparados, tenham vivido essa experiência de capacitação, né, seja através de cursos políticos, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Renova Brasil e a Fundação Astrogildo Pereira, justamente para entender esses meandros da política, as questões realmente estruturais que podem ser viabilizadas. Porque é muito fácil para algum candidato chegar aqui e dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando ele não entende que todo esse processo de construção é feito dentro da Câmara, né? Então precisa ter as câmaras lá que tem as pautas específicas. Então a gente precisa ter, acima de tudo, uma conexão com os colegas para viabilizar qualquer projeto, né, de parte da população aracajuana. Então isso é muito importante. Como é que está calçada essa sua campanha, professor, do ponto de vista financeiro? Está no Cidadania? Né? Vai marchar com quem nessa campanha? Então, Cidadania, eu tive o privilégio, eu sempre digo, porque é um partido no qual a gente tem voz. Né, nós somos ouvidos e participamos disso. Então, existe já uma previsão, disso foi deixado muito claro, da verba eleitoral destinada a cada pré-candidato, né, e isso tudo de forma clara e específica, e aqui um trabalho muito grande do Ricardo Marques e do Geórgio Passos. Então, a gente agradece assim, essa transparência. Estamos caminhando, né, há algum tempo na coligação Cidadania-PSDB e agora com a coligação com o PL, através da Emília Correia e Ricardo Marques. É isso que nós pensamos e trabalhamos para a mudança estrutural que Aracaju precisa e necessita. Ok, professor. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Parabéns. Boa jornada. Eu que agradeço, Messias. Gostaria de agradecer aos meus colegas oficiais, gostaria de agradecer aos colegas do INSS, onde eu trabalhei tantos anos, né? Gostaria de agradecer aos rotarianos, né, que me ensinaram muito, né? Agradecer àqueles que acreditam nesse projeto de construção de uma sociedade mais igualitária, com respeito aos princípios constitucionais, da dignidade humana, né, do acesso à cidadania. É isso que nós precisamos. E agradecer de forma especial esse trabalho que você faz, não só para um candidato específico, mas para todos os candidatos. Dentro do possível, exaustivamente, porque é muito candidato, viu? Mas, exatamente. Professor, muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço mais uma vez. Bom dia a todos. Conversei aqui nos estúdios, ao vivo, com o professor Luiz Eduardo, mestre, né, que nos emprestou a sua sabedoria nessa trajetória. Agora são 7h52, eu vou com o repórter Tony Corrêa trazendo informação. Alô, Tony! Carvalho, bom dia a todos que nos assistem e registrar o privilégio de estar aqui com essa visão maravilhosa de parte da nossa cidade de Aracaju. Né, eu quero agradecer em especial ao Teixeira, o empresário, por disponibilizar esse espaço, né, para tantas vertentes diferentes. E isso faz parte daquilo que nós denominamos e pensamos sobre democracia. É verdade, aqui eu quero dizer, além dos nomes, claro, todos são aqui respeitados, mas o foco da Rio, nosso foco quanto jornalista, é trazer o tema ao debate. O tema política, o tema votação, né, o tema opção, para que o eleitor tenha democraticamente uma condição mais tranquila de poder decidir pelo seu voto. Agora são 7h43. O senhor é professor universitário, o senhor é oficial de justiça, sim, federal, né? Mestre em direitos humanos, doutor em saúde e ambiente. Por que quer ser vereador? Então, Messias, essa questão, né, foi indagada principalmente pela minha esposa e pelos meus filhos, mas é algo que está assim latente, algo que a gente constrói ao longo da nossa história. Eu venho de um colégio, que foi o Colégio de Aplicação, um colégio que estava acostumado a esses movimentos estudantis. Nós estudávamos ali na Rua de Campos, né? Então, colado com a universidade. Então, todos esses movimentos sempre fizeram parte da minha trajetória, né? Adentro da Universidade Federal, também no curso de Direito. Então, todos esses movimentos vão impulsionando, vão fazendo com que nós tenhamos um olhar diferenciado para a política. Eu costumo dizer que a minha geração foi criada com aversão à política, né? Nós sempre associamos a política a algo ruim, o que foi muito ruim para o país de uma forma geral.
Então a gente precisa rever essa parte da nossa história. Precisamos colocar pessoas na política, independentemente dos partidos, que tenham um compromisso com sua cidade, um compromisso com a saída da vulnerabilidade de tantos aracajuanos. Então a gente parte dessa indignação, né? E aí eu entro no mestrado e começo a fazer parte da Faculdade de Filosofia do Direito. Então isso vai despertando ainda mais o senso crítico. E a gente opta por uma mudança na forma de pensar política e numa forma de atuar politicamente, que isso é inerente a todo cidadão, né? Então a gente faz, partindo dessa premissa, da necessidade de analisar as questões que dizem respeito à nossa cidade, a gente passa a se envolver direto ou indiretamente no mundo político. Agora, você tem uma jornada gigante, né? O oficial de justiça é muito curioso. Eu fiz um podcast com o professor Luiz Eduardo, aliás, dono de uma inteligência privilegiada. Obrigado. E eu lhe perguntava exatamente como era essa figura do oficial de justiça, porque ninguém gosta de receber um oficial de justiça à porta, né? É verdade. Mas você falava desse trabalho, né? O quanto o profissional pode fazer a diferença e o quanto ele é apenas um profissional, um instrumento do Poder Judiciário. Que está levando realmente à justiça, né? A possibilidade de um réu ou de um acusado se defender. Isso é muito importante, porque nós não apenas estabelecemos esse vínculo jurídico, nós apresentamos a possibilidade do autor, do réu, a ir atrás do seu direito. Isso é o papel do judiciário, né? E me questionava... O oficial de justiça, eu quero fazer justiça a eles. Ele é um instrumento da justiça. É essencial à justiça. É essencial ao seu exercício. E eu vou dizer, a serviço do cidadão, né? Exato. E acima de tudo, isso é muito importante, né? A gente não tem parte, né? Nós não somos parte na relação processual. Nós estamos ali para realizar a nossa atividade, que é estabelecer o vínculo jurídico. E agradeço muito a minha profissão enquanto oficial de justiça, porque eu pude percorrer as ruas da minha cidade, né? Eu sempre falei isso e agradeço pela possibilidade de viver Aracaju diariamente. Seja lá do Mosqueiros até o Coqueiral, Bugio, centro da cidade. Então todas essas pautas se conectam com aquilo que a gente pensa para uma verdadeira cidade, que seja uma possibilidade concreta de você viver nela. É isso que nós acreditamos. Esse conhecimento todo, então, lhe deu essa vontade de ser vereador. Qual partido? Cidadania. Está no Cidadania, né? Cidadania. Com muito orgulho. Eu não vou dizer como é percorrer a cidade que você conhece muito, né? Mas agora é gastar sapato de forma diferente, né? Pedindo voto. A partir de amanhã... Eu falava agora há pouco na tônica do compromisso da Rio FM de fazer um jornalismo, né, sem puxar brasa para sardinha de ninguém, mas trazer todo mundo para desfilar por aqui e fazer a coisa de forma bem democrática. Como o senhor pretende realizar essa campanha, professor? Então, Messias, eu faço parte de uma geração que sempre acreditou no estudo científico das questões, sejam elas quais forem, né, principalmente as questões sociais. Então, eu fiz um trabalho de mentoria, aqui eu passo as suas mãos para vocês darem uma olhada, que é um projeto de atuação do vereador, né, daquilo que a gente pretende para a nossa cidade. Então, é importante que as pessoas conheçam, que as pessoas deem oportunidade àqueles que não estão, né, na mídia o tempo inteiro. Nós estamos percorrendo a nossa cidade e temos a visão exata do que ela precisa. Então é preciso que todos esses projetos, né, a gente conecta com o sentido do que é ser vereador, que vem lá do vocábulo grego, significa verear, é caminhar, é fazer a conexão entre o povo e o poder público. E além de propor leis, o mais importante é fiscalizar, é entender, é compreender que o papel do vereador vai muito além de que questões de bandeiras. Né? Muita gente escolhe em pautas, mas o vereador é para a cidade inteira. Então ele tem que ter noção, principalmente, da lei orçamentária, do direito tributário. Isso é fundamental, é fundamental. Eu tenho falado muito nessa questão do orçamento, que nos municípios, historicamente, eram obras de ficção, não são mais. Os orçamentos são leis que precisam serem respeitadas e estão sendo cobradas quanto a isso. Quanto à questão do vereador, o senhor nos dá uma aula de história, o papel dele é fundamental. Porque todo mundo pensa na eleição de vereador e de prefeito como eleição intermediária, né? Eleição para pautar a outra. Não, é uma eleição fundamental, porque nenhum político, né, está mais perto do seu bairro, da sua cidade, ou deveria estar, porque alguns tomam chá de sumiço. Deveria estar. Né? Do que o vereador, né? Exatamente. O caminhar vem disso, né? Exato. É aquele que está caminhando na região para fazer uma representação mais direta. E trazer para o parlamento justamente esse clamor social,
né? Fazer com que nós tenhamos a compreensão